pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e continuando os nossos vídeos temáticos de Halloween, eu tô muito empolgada porque nesse vlog eu vou estar lendo Bride e Maid, da Elie Hazelwood. Noiva, no Brasil, já saiu esse livro, e esse aqui eu não sei se já saiu, mas enfim. Eu sabia que tinha um motivo de eu ter esperado tanto tempo pra ler Noiva, e aqui estamos, porque saiu a continuação essa semana. Eu não sei exatamente se há a continuação ou se é um outro livro no mesmo universo, mas saiu agora dia 7 de outubro, e então é isso que eu vou estar lendo no vloguinho de hoje. Lembrando que temos um clube do livro aqui no canal agora, a leitura agora de outubro tá sendo como se fôssemos vilões, e eu tô muito feliz de finalmente estar tirando esse projeto do papel. Se vocês quiserem fazer parte do clube, clique em Seja Membro aqui embaixo do vídeo, avisando que eu tô doente, por isso a minha voz já tá indo embora. Mas enfim, lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem de deixarem o gostei desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar. Bom, como eu falei, eu acho que esse era o motivo que eu esperei tanto tempo pra ler Noiva, porque eu não sei porque eu enrolei tanto. Eu tinha esse livro em português no Brasil, eu acabei deixando lá, e aí eu acabei comprando essa cópia aqui no Sebo, que tava barato, porque eu vi que ia lançar esse outro livro do mesmo universo, então eu queria ter. Eu não sei sobre o que é a história, eu sei muito do básico, que é sobre uma vampira com um lobisomem, alguma coisa assim. Tipo, ela meio que é obrigada a casar com ele por causa da família. Enfim, eu vou estar lendo a sinopse aqui junto com vocês, mas eu acho que eu vou gostar muito porque eu gosto muito dos livros da Elie Hazelwood e esse aqui é um romance paranormal e eu amo coisas paranormais, então eu tô muito empolgada. Então, Misery Lark, filha do vampiro mais poderoso do sudoeste, nunca foi bem vista pelos seres de sua espécie. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada, até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, seus inimigos mortais. Para isso, será obrigada a se casar com Louis Morland. Licanos são lobisomens cruéis e imprevisíveis, e o alfa do bando, Louis, não é exceção. Ele governa o grupo com autoridade absoluta, mas também com justiça, pela forma como acompanha cada passo de Misery. Fica claro que não confia nela. Pela forma que ele acompanha cada passo dela, fica claro que ele não confia nela. E ele não poderia estar mais certo. A vampira tem as suas próprias razões para concordar com o casamento arranjado. Razões que nada têm a ver com política ou alianças, mas tudo a ver com a coisa que ela mais preza no mundo. Misery está disposta a fazer o que for necessário para recuperar o que é seu, mesmo que precise viver sozinha em território licano. Ela só não esperava se sentir atraída pelo seu inimigo e ainda ser correspondida. Em Noiva, Elie Hazelwood mais uma vez brinda o leitor com diálogos divertidos, cenas apaixonantes e sexy, mostrando que sabe escrever romances como ninguém. E eu quase fiquei sem voz. Lendo essa sinopse, esse livro tem tudo pra ser um 5 estrelas, porque eu amo tudo que tá ali. Então, eu vou estar começando e depois eu volto. Preciso falar aqui, primeiro que eu amei o nome da personagem, o nome dela é Misery. Eu tô gostando bastante dela, ela é uma típica personagem da Elie Hazelwood que eu sempre gosto. E uma coisa que me surpreendeu, eu não tinha me dado conta, eu não sabia até então, e a sinopse eu não percebi se dizia, mas eu não sabia que esse livro ia se passar, tipo, nos tempos atuais. Eu achei que ia ser num universo diferente. Se passa com esses vampiros e lobisomens vivendo entre os humanos, literalmente, basicamente. O início foi um pouquinho difícil, eu achei um pouco confuso de entender o que estava acontecendo no início, mas agora eu já entendi e eu tô no capítulo 9, que é a página 116, e eu tô gostando bastante, eu tô bem curiosa pra saber o que aconteceu com uma amiga da Misery que sumiu e é ela que ela tá procurando, e pra saber também todos esses rolês, tem umas tensões acontecendo ali na história entre os lobisomens, enfim, tô muito curiosa, então... Yay.
Meow. Hello. Say hello, guys. This is me hugging my mom. Gente, eu tô amando. O que eu já esperava, porque eu gosto muito dos livros da Ellie Hazelwood, eles me conquistam sempre. E assim, eu tô na página 189, ele tá deixando o cheiro dele nela por causa de umas coisas que eles vão ter que fazer ali, perigosas, enfim. E eu tô tipo... Ai, muito bom, gente. E eu acho que eu vou terminar hoje. Gente, é 2h20 da manhã e eu terminei Bride, que eu comecei hoje e que eu comecei a ler realmente no final da tarde. Ai, gente, eu simplesmente amo. Até agora, todos os livros da Ellie Hazelwood que eu li, eu amei. E esse eu acho que é o terceiro livro dela que eu leio, tipo, de uma vez só. Então, assim, eu acho que eu sou fã dela. Eu, infelizmente, continuo muito doente, mas eu amei. Tipo assim, amei. E eu amo como ela consegue me fazer chorar, me emocionar, mas dar risada, tipo, uma página depois. Enfim, eu vou tomar um banho, eu vou dormir e amanhã eu venho pra falar o que eu achei. Mas, obviamente, 5 estrelas, tá? E aí eu vou começar Mate, que eu finalmente entendi sobre o que vai ser e... eu tô empolgada, porque pelo menos não vai ser... Enfim, amanhã eu falo mais. Oi, pessoal! Vim atualizar vocês de como esse vlog tá indo. E eu preciso dizer que hoje é segunda-feira e eu terminei Bride no sábado de madrugada. Preciso dizer que eu amei Bride de um jeito assim que eu não esperava. Por mais que eu gosto muito dos livros da Ellie Hazelwood, como eu já falei, eu gosto muito de basicamente todos que eu já li. Então eu esperava que eu fosse gostar, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Aqui a gente acompanha a Misery e esse livro ele se passa nos dias atuais, tipo... hoje. Então os humanos, eles sabem da existência dos vampiros e dos lobisomens. E eles meio que têm cada um seu território e eles não podem... tipo, ir pro território um do outro sem ser convidado e aquela coisa toda. A Misery, ela nunca se sentiu realmente aceita ali nos vampiros por causa de umas coisas, umas tradições que existem ali. Ela viveu basicamente quase toda a vida dela entre os humanos. Então, quando ela tem a chance de escolher, ela decide que ela vai voltar pra lá e ela se passa por uma humana, sabe? Junto com a melhor amiga dela, que elas se conhecem desde criança. A vida dela tava ótima. Até que um dia o pai dela chama ela, tipo, inesperadamente. Ele anuncia que ela vai ter que se casar com o novo alfa dos lobisomens. Ela já tava pronta pra dizer não, só que um pequeno detalhe chama a atenção dela, que é o nome desse lobisomem com quem ela vai ter que casar, e aí ela aceita. Quando a história começa, a Misery já tá há uns 2 meses, eu acho, procurando essa melhor amiga dela, que simplesmente desapareceu. Ela, tipo... revirou um monte de coisa, a Misery é muito boa com computadores, então, tipo, ela invadiu um monte de coisa, ela fez o escambau. E ela, basicamente, só tem uma pista, que é por isso que ela vai aceitar se casar com esse lobisomem, com esse alfa, pra poder investigar melhor o que aconteceu com a amiga dela. Eles se casam, eles nunca tinham se conhecido antes, é uma coisa muito tensa, porque eles resolveram fazer a cerimônia de casamento no território dos humanos, pra não dar problema, porque os lobisomens e os vampiros se odeiam e toda aquela coisa. E aí, então, a Misery se casa com esse cara e ela vai morar com ele, no território dele.
Enquanto a Misery tá lá, no início ela encontra alguns problemas, obviamente, mas aos poucos ela vai entendendo o que tá acontecendo, que tipo de problemas ele tá tendo, os lobos com a família dele, com, enfim, todo um rolê, e ela vai se ver querendo ajudar. E, gente, eu amei como o relacionamento dos dois vai se construindo. Eu simplesmente amei acompanhar a evolução desses personagens juntos. O final é simplesmente, assim, eu realmente não esperava, eu não esperava. Foi muito surpreendente pra mim e eu gostei muito, muito mesmo. Eu fiquei muito feliz de como essa história acabou. Então, eu dei 5 estrelas, eu amei. E agora eu vou começar Mate, que é sobre a melhor amiga dela. Então, yay! Oi pessoal, eu vim atualizar vocês de como tá indo a minha leitura de Mate e eu preciso dizer que eu tô gostando muito. Eu até comentei com o Denner que eu acho que se eu soubesse que esse livro não era exatamente uma continuação de Bride, e sim sobre outros personagens que aparecem naquele livro, eu provavelmente não teria comprado, porque geralmente eu não ligo muito pra esse tipo de continuação. Mas eu tô feliz porque eu tô gostando muito. Eu tô na página 300, que é o capítulo 28. Eu tô gostando muito de conhecer mais da Serena, que é a melhor amiga da Misery, de entender melhor, tipo, sobre tudo que ela passou, tudo que ela continua passando, enfim. Eu tenho que ver depois direitinho a sinopse pra eu não dar spoiler pra vocês. Conhecendo personagens novos e lugares novos, então eu tô gostando bastante. Tô gostando bastante do plot principal desse livro, porque até então eu não tava exatamente lembrando, mas daí quando eu lembrei eu fiquei, que eu tenho que ver também se eu posso falar e não ser um spoiler. Mas, enfim, é isso. Eu tô gostando muito, eu acho que essas duas leituras foram muito legais de se fazer nessa época do ano, porque é sobre vampiros, lobisomens e coisas e tal. E, tipo, eu gostei muito da construção que a autora fez desse universo, porque os lobisomens e os vampiros são diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto. Por exemplo, o sangue dos lobisomens é verde, o sangue dos vampiros é roxo e o sangue dos humanos é vermelho mesmo. Então, tipo, assim, umas mudanças curiosas, eu achei. Teve mais algumas outras mudanças que daí eu não gostei tanto, mas enfim. Mas eu achei legal a autora ter mudado essas coisas. E assim, de resto, é um livro da Ellie Hazelwood que eu sempre gosto muito da escrita dela e dos personagens que ela cria. Então tá sendo como eu esperava que fosse ser. Então é isso. A gente tem aula agora. Infelizmente eu tenho que ir porque eu faltei as últimas aulas porque eu tava doente. E aí depois eu volto e eu vou terminar hoje. Então depois eu volto. Eu vim aqui encerrar esse vlog com Bubbles que roubou meu lugar, né? Bom, vamos falar um pouquinho de Bride e depois eu falo um pouquinho sobre Mate também. Já faz alguns dias que eu finalizei a leitura de Mate, na verdade eu acho que hoje é sábado, e eu terminei de ler na terça-feira de madrugada, então faz uns bons dias. Mas eu preciso dizer que eu amei muito fazer essa leitura. Como eu já falei várias vezes nesse vlog, eu gosto muito da escrita da Ellie Hazelwood e eu esperava que eu fosse gostar assim, então tipo, não foi uma surpresa, mas eu gostei muito mesmo. Eu achei muito legal como ela colocou esses elementos de fantasia nesse mundo que é como a gente conhece, só que com algumas diferenças. Por exemplo, como eu já falei, o sangue dos vampiros aqui é roxo e o sangue dos lobisomens é verde. Até onde eu já vi, tipo, até onde eu conheço histórias sobre vampiros e lobisomens, eu nunca tinha visto isso.
Então eu achei legal, eu achei diferente. Os olhos dos vampiros aqui também são roxos, o que eu achei legal. Então, algumas dessas diferenças que ela criou, que ela colocou, eu achei muito interessante. Outras eu não gostei tanto, por exemplo, os vampiros aqui, eles não são tão fortes. Por exemplo, os lobisomens são mais fortes que os vampiros. E os vampiros não vivem pra sempre, enfim. Isso exatamente eu não gostei muito, porque primeiro que eu amo vampiro e eu acho que eles são muito fortes e fodões, então eu não gostei de ver eles sendo menos fortes e menos fodões. Mas enfim, eu só queria dizer que a autora colocou algumas diferenças das histórias clássicas que a gente já viu e eu achei que ficou legal. Eu amei conhecer esses personagens, eu amei principalmente a Misery, porque, gente, eu amei a Misery. Tipo assim, eu não sei explicar, mas eu amei ela demais. Eu amei acompanhar ela. Ela é simplesmente... Ela é muito engraçada, ela é inteligente, ela é corajosa, ela é determinada. E assim, as coisas que ela tá disposta a fazer pela amiga dela, que tipo, no caso, é a única amiga dela, me deixou emocionada. Então a gente sabe que a Misery é a filha do líder do negócio ali dos vampiros e ela meio que sempre foi uma excluída por causa de algumas coisas algumas regras, algumas tradições que eles têm ali. E ela já tava vivendo há uns 4 anos, mais ou menos, no mundo dos humanos, se passando por uma humana. E aí, então, ela é chamada de volta, enfim. Ela descobre que ela vai ter que se casar com o novo alfa dos lobisomens ali. A Misery aceita casar com esse alfa, mas ela tem um outro objetivo que não tem nada a ver com manter a paz, porque, tipo, os vampiros cagam pra ela, então ela vai cagar pros vampiros também. E é muito interessante acompanhar a Misery no território dos inimigos, tentando procurar pela amiga dela, enfim, é interessante ver como as relações que ela vai tendo ali nesse lugar vão mudando, vão evoluindo, vão acontecendo. Eu simplesmente amei muito. Eu amei a Misery, gente, eu não canso de falar o quanto eu amei a Misery. Tipo, pra mim ela é uma protagonista perfeita, eu amei ela demais. Então, não foi surpresa nenhuma que Bride foi 5 estrelas, eu simplesmente amei. E aí, então, eu li Mate, que como eu falei, é sobre a Serena, então, a melhor amiga da Misery. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu não sei exatamente até que ponto seria um spoiler, apesar de que tá escrito na sinopse, mas enfim, se vocês quiserem vocês vão ler a sinopse. Mas aqui, então, como eu falei, a gente vai acompanhar a história da Serena. Ela acabou descobrindo algumas coisas e ela decidiu abrir pro mundo essas descobertas dela, esperando que fosse trazer alguma coisa boa, mas na real acabou fazendo ela virar um alvo. Então tem muita gente, tanto humanos quanto vampiros, quanto lobisomens, que não gostam dela e que querem que ela morra, desapareça, enfim. Então a Serena vai acabar passando um tempo com um outro alfa de uma outra alcateia, que a gente vê ele em Bride, a gente vê ele no primeiro livro, porque ele é muito amigo do alfa que a Misery se casa. Então a Serena vai pra lá e a gente vai acompanhar a dinâmica desses dois. E é muito interessante porque é muito diferente do que a gente conheceu sobre os lobisomens do primeiro livro. Tipo, são alcateias totalmente diferentes. É alcateia que fala, né? Enfim, são grupos totalmente diferentes com tradições diferentes, então é muito interessante acompanhar. E é interessante acompanhar do ponto de vista da Serena também, porque até então ela não entendia nada disso, ela sempre foi, tipo, cresceu como humana e tudo mais. Então é muito interessante acompanhar do ponto de vista dela. E eu gostei muito também de conhecer mais sobre o passado da Serena. Eu achei que foi um mistério muito interessante e que me manteve intrigada e curiosa durante a história. Eu não gostei de uma coisa que acontece nesse livro, eu achei que... Eu não tenho nenhuma solução pra como isso podia ter sido diferente, mas eu não gostei de uma parte, porque eu achei que... Gente, eu não sei, eu gostaria que tivesse sido diferente, porque promessas foram quebradas. Por mais que no final acaba de um jeito que, ai, tudo acabou dando certo, acabou pro melhor, tipo, coisas aconteceram pro melhor de todo mundo, eu não sei.
Mas enfim, eu gostei igual, eu gostei do final também. Sei lá, eu tô sendo chata. Mas é isso, então eu fiquei muito feliz de ler esses livros. Eu acho que foram leituras bem legais pra fazer em outubro também, porque tem essa questão de lobisomens, de vampiros, e tem outras coisas, e tipo, não é uma história totalmente feliz, tem bastante intriga e um pouco de mistério no meio também, então eu achei bem interessante. Eu dei 4 estrelas pra Mate, se eu não me engano. É isso, eu super recomendo. Eu sei que Bride já saiu em português, chama Noiva, né? E eu acho que Mate também já saiu em português. Eu acho que saiu, tipo, foi lançamento mundial, mas eu posso estar enganada. Se já tiver saído, eu vou deixar os links pra vocês comprarem aqui na descrição do vídeo. Comprem por esse link, vocês vão estar me ajudando aqui sem pagar nada mais por isso. Me digam se vocês já leram e me digam se vocês gostam da Ellie Hazelwood. Eu particularmente gosto muito. Ou me digam se vocês querem ler, enfim. Mas pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu realmente gostei muito, tô muito feliz. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!